Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar a seu servo. Chegando ele a Jesus, rogaram-lhe muitos, dizendo: é digno que lhe conceda isto, porque amas a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. Estando já perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Até aqui. Depois nós continuamos a leitura. Nós estamos fazendo um coral de tosse aqui. Meu pai, tá amarrado isso aí, né, gente? Não é fácil. A temperatura sobe, desce. A gente está nesse fogo aqui. Vocês sabiam que esse suado aqui não é particular meu? Senão vocês estariam derretendo aí também. Isso aqui é o fogo do Espírito mesmo. Se você acredita que Deus faz você suar, porque vem aquele fogo em você, é o mesmo fogo que a gente fala aqui para você na sexta-feira, que queime os espíritos malignos através do fogo que está em nós. Você não está vendo o fogo, mas eu estou queimando aqui, gente. Eu estou queimando aqui. Aí tem uma canção, né, diz assim: de dentro para fora, vem queimar em mim, de dentro para fora, até me consumir. Esses caras não cantam essas músicas aí. Eles não cantam, não adianta. A gente fala, mas não, parece que não vai. Mas vai, uma hora vai. As coisas acontecem de dentro para fora. E aí esse centurião era um homem que ele temia a Deus, mas ele não era um cara religioso. Ele não era uma pessoa da sinagoga. A Bíblia diz que ele ajudou a construir uma sinagoga. Ele ajudou a construir uma sinagoga. E aí os judeus chegaram diante dele: ó, mestre, o centurião. Quem era centurião? Centurião vem de 100 soldados. Ele era um comandante de 100 soldados. E ele era um soldado lá de Roma. Ele veio lá de Roma e os romanos sitiaram Jerusalém. Os romanos tomaram posse daquela terra. Os romanos invadiram aquela terra e colocaram um governador lá em Jerusalém, que era Pôncio Pilatos, um César. César é um título, César não é um nome. Tem algum César aqui? Tem alguém que chama César aqui na igreja? Não tem ninguém, né? Então, Cleiton César. Oh, Cleiton César, que benção, hein? Temos um César aí na igreja, então. Tem mais um? Você também, William? William César. Mas por que ficou quietinho, não falou? Começou a aparecer. Agora vocês fiquem quietos aí. Tem mais um agora? Não. Quando eu perguntei, não tinha nenhum. Agora apareceu. Então, queridos, ó, César é um título. Então, ele foi colocado lá, o Pôncio Pilatos, como governador daquela cidade, daquele lugar. E porque eles dominaram, então, Jerusalém. E veio, então, os soldados lá de Roma, lá da Itália, e tomaram posse daquele lugar. E colocaram, então, quem? Um centurião. Uma espécie de capitão. Um homem que tinha soldados ao seu comando. Mas um dia o seu servo ficou doente. E a Bíblia diz que então ele até construiu uma igreja, um templo aqui, uma sinagoga, né? No verso 5, porque ama a nossa nação, e ele mesmo edificou uma sinagoga. Ou seja, ele construiu uma igreja lá para o povo de Israel. Queridos, isso nós vemos aqui, que esse homem tinha um bom coração. Ele tinha um bom coração. Verso 6 diz assim: então Jesus foi com ele, e estando já perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa, ou debaixo do meu teto. Quem quer que Jesus entre na sua casa aí? Levanta sua mão. Então ele vai entrar hoje lá. Com certeza. E ele diz assim: por isso não me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Quem quer receber uma palavra do Senhor aqui hoje? Uma palavra só vai mudar a sua vida hoje. Eu não sei qual que é, sabia? A palavra é aquela que vai
moer lá dentro do seu espírito. É algo que vai ficar remoendo assim. Eu não sei qual que é a palavra, mas ela vai ficar lá trabalhando dentro de você. E aí, então esse centurião, olha aqui o que ele vai falar aqui no verso 8. Diz assim: pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Por que é que então ele disse assim: não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa? Porque ele diz assim: porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele... Eu digo: vem, e ele vem. Eu digo: faze isto, e ele faz. Aí, olha só o que o Senhor Jesus, ouvindo isso no verso 8, Jesus verso 8, verso 9, ali diz assim: admirou-se, mas a minha versão está muito mais bacana. Diz assim, que Jesus se maravilhou dele por causa daquela palavra, por causa daquela revelação que o centurião teve. O centurião, ele teve uma revelação, sabe por quê? Porque ele disse assim, eu digo para o meu soldado: vai, e ele... Eu digo: vem, e ele... Eu digo: faça isso, e ele faz. Então, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. O Senhor pode dizer uma palavra só, e o meu servo, a milhares, milhões, sei lá, de quilômetros de distância, será curado. Amém, querido? Sabe o que é isso? Para Deus não existe tempo nem distância. Se tem uma pessoa doente lá no Boqueirão, lá em Araucária, lá num hospital, daqui você estende a mão para lá e a pessoa é curada agora. Tem alguém que tem alguém doente em casa ou no hospital? Levanta a mão. Estenda a mão para lá agora. Quero ver tua fé. Vai ser curada lá agora. Estenda a mão lá. Pai, no nome do Senhor Jesus, essas pessoas que levantaram a mão, essa pessoa que está lá agora, será curada agora. Porque assim como o Senhor deu a revelação ao homem aqui de Deus, o nome dele, a Bíblia não fala o nome dele, só diz que é um centurião. Mas esse homem mudou uma história. Esse homem mostrou a fé dele, o tamanho da fé. Assim essa pessoa agora recebe lá onde essa pessoa está doente. Recebe a cura lá agora. Amém, queridos? E você depois traz essa pessoa aqui para ela testemunhar que no domingo às 8h34, 35, ela foi curada lá. Sabia? E aí, a vaca me lambeu aqui, tá vendo? Ainda bem que não comeu minha blusa, minha camisa. Que vaca gosta de comer camisa, né, Maurinho? É, né? Às vezes o Maurinho vem com a camisa amassada, acho que a vaca mascou a camisa dele lá. O Maurinho tem umas vacas lá em Araucária. Te amo, Maurinho, você sabe que você é parceiro, né? Mas não dá para perder a piada. Não dá. Então, queridos, Jesus se maravilhou. Será que o Senhor Jesus está maravilhado com a sua fé, ou ele está triste quando ele vê a sua fé? Será que ele olha lá e diz assim: meu Deus? Jesus dizendo: meu Deus. Ele diz: meu Pai, porque tem um Pai acima dele também. Aí ele diz assim: meu Pai, essa pessoa não tem fé para nada. Ou será que ele se maravilha contigo? Porque ele se maravilhou com uma pessoa que nem era da mesma fé dele. Por quê? Porque o cara teve uma revelação. Qual foi a revelação? A revelação foi a seguinte: ele é um soldado, ele está a milhares de distância lá da Itália, mas ele lá em Jerusalém, ele recebe uma ordem lá da Itália, e aquela ordem vem para ele.
E quando chega nele, ele diz para os soldados: ó, eu quero que vocês façam isso. Os soldados vão lá e fazem. Sabe, a autoridade está vindo de um outro país, mas aonde ele está, ele recebe aquela palavra e ele transmite. E os soldados então são obrigados a obedecer. Esse é o segredo da sua vitória. Se você andar debaixo de uma autoridade espiritual e obedecer quem está acima de você, então você recebe a sua vitória e a sua bênção. Foi o que aconteceu aqui. Ele obedeceu. Ele falou assim: Senhor, eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo isso para ele fazer, ele tem que fazer. Por quê? Porque eu recebi a minha autoridade lá de um outro país. Você sabe que quando você caminha nessa terra, você é um representante de Deus nessa terra. Você representa o reino de Deus nessa terra. Então, quando você está num lugar, pode ser o lugar mais perturbado que for, pode ser um lugar onde você sente até a presença do mal, mas aquele lugar que você coloca a planta dos teus pés, a Bíblia diz que o Senhor nos dá em posse. E a Bíblia diz que eu sou então o embaixador de Deus naquele lugar. Sabe o que é o embaixador? É uma pessoa que tem autoridade do país de origem. O país de origem dá autoridade para aquela pessoa, naquela embaixada. Ninguém pode entrar daquele país que ela está dentro daquele lugar. Um exemplo: o Japão tem embaixada no Brasil. Aquele lugar da embaixada representa o Japão. Então, o brasileiro não pode entrar lá se ele não tiver autorização, porque aquele lugar, mesmo estando em outro país, ele se refere ao Japão. Assim, querido, é a sua vida. Assim é a sua casa. A sua casa representa a embaixada do reino de Deus nessa terra. Ninguém pode entrar lá se você não autorizar. Você só autoriza entrar lá quem você quer. Então, você autoriza entrar lá quem? Os anjos, o Espírito Santo, as pessoas que você ama. Agora, quando vier o diabo, o inferno inteiro, aquele lugar é o reino de Deus nessa terra. Então, ele tem que subir dali daquele lugar. Amém, queridos? Sabe o que é isso? Isso é isso aqui que Deus revelou para esse homem. Ele falou assim, ó: eu estou aqui, mas é como se eu estivesse dentro da Itália. Eu digo para o meu soldado: faça isso, e ele é obrigado a fazer. Eles tinham invadido Jerusalém, mas era como se Roma estivesse ali, porque Roma tinha um governador, eles tinham os soldados ali. Diante de tudo isso, diante de toda aquela autoridade que eles tinham num outro país, sabe o que aconteceu? Ele se prostra diante do Senhor Jesus e declara: eu não sou digno de que entres na minha casa. Eu creio que lá em Atos capítulo 10, há um centurião ali orando, um homem que fazia esmolas, um homem que buscava Deus, um homem que tinha sede de Deus, e ele estava orando, lá em Atos capítulo 10, não precisa você abrir, eu só vou te contar um pouquinho da história, depois você lê em casa. Esse homem estava buscando a Deus, querendo mais de Deus. Era um homem que temia Deus, um homem que fazia esmolas, um homem que fazia esmolas aos pobres, um homem que orava a Deus, que tirava tempo com Deus, mas ele queria saber mais desse Deus que para ele era desconhecido. Ele queria ter mais intimidade com esse Deus. Eu creio que não era o mesmo centurião, mas esse centurião ali, que também era um homem que temia Deus, ele disse que ele queria mais de Deus. Então o Espírito Santo fala com Pedro, e Pedro então vê descer dos céus um lençol, onde tinha répteis e quadrúpedes naquele lençol.
E Deus dizia assim para Pedro: Pedro, mata aí, come. Aí Pedro diz assim: não, Senhor. Pedro estava ali numa visão, daqui a pouco ele acordou e diz assim: não, Senhor, jamais na minha boca entrou coisa imunda ou impura. Aí o Senhor falou para ele: não tornes tu impuro o que Deus purificou. Sabe o que é isso? Pedro, ele era um homem assim, que naquela época ele achava que Deus só ia salvar só os judeus. E Deus não queria alcançar as pessoas que não eram judeus. Pois Deus falou para ele naquela visão: mata e come. Ou seja, a salvação também é para aqueles outros lá, que para um judeu, comer um porco, a carne de porco, era carne impura. Então ali vinha carne impura para ele, e ele teria que comer aquilo também. Aquilo era uma revelação para dizer para Pedro que o centurião seria alcançado também. E aí então Pedro vai até a casa daquele homem, entra lá, e o centurião se ajoelha, e Pedro diz assim: não, fique de pé, porque eu sou homem igual a você. Fique em pé. Eu não sou digno que você se ajoelhe na minha presença. E aí Pedro então começa a falar das coisas de Deus, começa a falar do plano da salvação, da descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo então é derramado sobre toda aquela família. E aí muitas vezes nós julgamos as pessoas, aquele ou aquele outro que não merece o Espírito Santo. E naquele momento caiu a cara do Pedro ali, porque todos foram cheios do Espírito Santo e nem tinham sido batizados ainda. E aí esse centurião tem a revelação, voltando lá para Lucas capítulo 7, ele entende que aquilo que ele dava ordem para ir, para voltar e para fazer aquilo, é aquilo que o Senhor, Ele deixou hoje para você como igreja. Ele te deixou uma autoridade, que você não precisa toda hora chamar o seu pastor, chamar o seu líder de célula. Não, Deus te deu autoridade para você pisar serpente, escorpiões e toda a obra do maligno na sua vida. Ele deu autoridade para você. Ele disse: faça isso, e tem que acontecer. Você tem que determinar através da sua fé. Você tem que ordenar a bênção e a vida na sua casa. E isso tem que acontecer. Porque se o Senhor deu uma revelação para um homem que temia a Deus, porém não era um homem de igreja, não era um homem que estava inserido numa comunidade, ele só ajudou a fazer uma igreja. O que aconteceu aqui ficou para a história, porque o Senhor Jesus disse assim: digo-vos no verso 9, que nem ainda em Israel achei tanta fé. Nem em Israel ele achou uma fé daquele tamanho, que era uma fé de acreditar. E a Bíblia diz assim: voltando-se para casa, os que foram enviados acharam curado o seu servo. Naquele mesmo momento que o centurião acreditou, aquele servo foi curado. Você crê que o Senhor Jesus também fará isso na sua vida? Você crê? Agora, eu quero te fazer um desafio. Você está disposto essa semana, quando o Senhor Jesus disser para você assim: vai, e você vai? Ou você não vai? Amém? Aceita tudo. Você tem que dizer assim: eu vou. Vai mesmo? Porque às vezes o Senhor vai te pedir coisas difíceis essa semana. Entenda uma coisa: aquele centurião, ele chegou aos pés do Senhor e tirou toda a sua autoridade. Ele deixou a autoridade dele do lado. Ele deixou a sua farda do lado e chegou diante de um carpinteiro e acreditou que aquele carpinteiro, porque hoje você sabe quem é Jesus, você já viu no cinema, você já viu no filme, você já viu, você já leu na palavra. Naquela época não tinha nem Bíblia,
Não tinha nada. Mas ele chegou lá e disse assim: eu creio que tu és o Filho de Deus, que tu podes curar o meu servo. E foi o que aconteceu. Ele então diz vai, e ele vai. Então, você está disposto essa semana? Se alguém pedir uma coisa difícil para você fazer, você está disposto aí? Tá mesmo? Se eu pedir um negócio difícil para você, você vai? É porque daí, gente, Jesus não está aqui, mas aqui ficou a igreja. Aqui ficou os servos dele. E aí, se seu líder de célula disser assim: vem, será que você vem? Um exemplo simples: você vem orar 10 horas da noite aqui no dia da tua célula? Mas tem uns que ficam dormindo e não querem vir. Ainda mais agora com o frio que vem. Você está entendendo? Que às vezes você acha que Deus vai aparecer para você na forma de um anjo, batendo asinha para você assim: vem, vai, faça isso. E ele não vem desse jeito. Ele vem no chato do teu líder de célula: ó, vem aqui na minha casa tal hora, vem aqui para o discipulado. E você pega e não vai. E você acha que ele vem de asinha batendo. E ele diz assim: vamos fazer discipulado tal hora. Você não está nem aí para ele. Aí diz assim: venha na minha célula quarta-feira. Célula, agora é célula, discipulado. Parece aquele rabugento lá daquele desenho, reclamando. Lembra aquele desenho rabugento? Pois é. E aí, ele talvez te peça coisas mais difíceis ainda. Aí ele abre lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17. E ele te pede um negócio mais pesado ainda. Vai lá, Hebreus 13, 17. Vamos lá. Vai. Manda energia para lá, gente. Energia. Amarrado, energia. Ó, obedecei aos vossos guias, discipulador, pastor, tal, né? Marido. Você que é esposa, obedecer a vossos maridos. Sede submissa aos vossos maridos. Essa parte pula, pastor. Pula. Obedecei a vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não, fale bem alto, não. Você está fazendo o seu discipulador gemer? Sua discipuladora gemer? Está fazendo gemer? Isso não é bom para você fazer a pessoa gemer. Porque ele diz assim: ó, não faço isso, pois isso não aproveita a vós outros. Isso não é bom para você. Querido, se você é membro da aliança, então você tem que andar na cartilha da aliança. A cartilha rege dessa maneira, eu tenho que andar desse jeito, você tem que andar desse jeito. Então você é membro aqui. Se você não faz aquilo que nós cremos, você não recebe a sua bênção. Se o centurião falou assim: eu digo para ele ir, ele tem que ir. Eu digo para ele vir, ele tem que vir. Eu digo faça isso e ele faz. Jesus então o que? Se maravilhou. Será que o Senhor Jesus está maravilhado contigo agora, ou ele está triste agora que você entendeu bem? Será que ele está triste ou ele está maravilhado? Não precisa responder não, só pense. Porque às vezes você acha que ele está maravilhado contigo, mas ele está triste contigo. Por quê? Porque eu estou fazendo o meu líder gemer. Ele está gemendo lá, ele está orando lá por você.
Ele está pedindo para você coisa simples. Porque ninguém está pedindo, me dê um carro zero. Teu discipulador, é o seguinte, se você não colocar uma meia soquete marrom igual a minha, você está fora da visão. Ele não vai falar isso para você. Se ele falar isso, ele também está errado. Mas muitas vezes o que o seu pai e mãe espiritual, ou o seu discipulador, ou o seu líder lá está pedindo, são coisas simples. Coisas simples. Vamos andar mais junto. Vamos fazer uma comunhão. Vamos fazer uma oração na casa de fulano. Queridos, nós temos que fazer as coisas, volte lá naquele versículo, com alegria. Fazer as coisas para Deus tem que ser com alegria. Porque, além de eu fazer as coisas com alegria, o meu discipulador também tem que ficar alegre com aquilo que eu estou fazendo. Então, tudo que você fizer no reino de Deus, faça com alegria. Não faça reclamando, né? Não reclame. Porque muitas vezes a gente fica reclamando. Queria achar um versículo aqui. Deixa eu ver se consigo achar. Aqui, Filipenses 2,14. Filipenses 2,14. Abre lá para nós. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Ele não está falando para você fazer pouca coisa. Ele está falando o quê? Todas. Ou ali diz tudo. Porque se você começar, tá louco, ir de novo lá, e fazer isso de novo, e tá louco, já tô com, saco cheio. Tô com o saco cheio de fazer isso aí, de novo, Você sabe que a gente perde bênção por causa dessas coisas. Deus está ali para te dar um negócio que você espera talvez há anos. Talvez você está esperando há anos alguma coisa ali de Deus. E aí Ele está ali para te entregar e tal. E aí Ele diz assim, não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma provinha só para Ele no caminho dele. Para ver se ele vai ser aprovado ou reprovado. E aí Ele coloca aquilo ali como uma prova. Talvez coisa simples. E aí a pessoa assim, sai chutando lá e perdeu porque a bênção estava ali. Lá em Lucas, o Senhor ele ficou maravilhado com aquele homem, por causa da fé dele, por causa daquela fé de dizer vai, e ele tem que me obedecer, dizer vem, e ele tem que me obedecer, dizer faça isso, e ele tem que fazer. Só tem essa musiquinha aí na minha cabeça, vira essa música aí, meu Deus, baixa os trecos aí, gente, baixa mais música aí, pela misericórdia do Pai Eterno. Entenderam, queridos? Deus, Ele quer nos abençoar. Ele quer... Glória a Deus. Mudou. Tá 6 meses essa música ali. 6 meses essa música tá aí. Não mudava. Não mudava. Agora vai ficar mais 6 meses essa. Vocês vão ver só, gente. Fazei todas as coisas sem murmuração. Eu não murmurei, tá? Eu só reclamei agora depois de 6 meses. Porque não acontecia. Os abençoados, eles ficam em estado de êxtase ali, assim. Entendeu? Mas essa semana o Senhor vai pedir para você, faça isso. E Ele vai usar pessoas. E aí tua bênção está ali, E aí, será que você vai dizer sim, eu faço?
sem murmurações nem contendas. Porque isso é o que o Senhor Jesus se maravilhou com aquele homem. Porque aquele homem recebia uma ordem lá de Roma, e ele diz assim: eu falo para ele porque eu recebo essa ordem. Porque primeiro tem que começar em mim. Primeiro começou naquele soldado. O centurião lá, de Atos capítulo 10, Deus falou com ele assim: dê esmola, e ele dava. Faça as tuas orações, e ele fazia. Faça isso, e ele fazia. Será que eu sou um soldado? Será que você é um soldado? A Bíblia nos compara como muitas vezes família, como muitas vezes servos, como muitas vezes escravos, mas a Bíblia nos compara também como soldados. E soldado não tem direito a nada, só tem direito de obedecer. Né, Dória? Sim, senhor. Cara, se eu vejo Deus na vida desse menino ali, pela obediência dele. E vejo a maneira com que ele me trata. Sempre sim, senhor, e não, senhor. Eu entendo que ele aprendeu lá no quartel isso. Ele ficou lá. Mas isso eu tenho visto assim uma submissão tão grande na forma de tratamento dele para comigo. Eu vejo Deus na vida dele. Eu vejo como que Jesus queria que ele fosse tratado pelas demais. Sim, senhor, e não, senhor. E assim que você tem que fazer com que os seus filhos não te trate de você, pai, você, está igualando você com o seu filho. Seus pais, você tem que chamar de senhor e senhora. Ah, mas eu sou muito jovem, eu vou me chamar de senhora. Pois é, você sabe que quando você ficar mais velha, essa forma de tratamento vai fazer com que o teu filho te coloque no mesmo nível de que você está, e você perde autoridade por causa somente da forma de tratamento. Porque as gerações estão vindo, queridos. E eu me lembro quando a gente era criança, os mais velhos eram senhor e senhora. E a gente foi entrando na nossa geração e nós falamos assim: não quero mais, meu filho tem que me chamar de você. E aí você perde a autoridade. Só por uma simples forma: a forma de tratamento com relação a você. E isso também tem a ver com faça isso, e o teu filho tem que fazer. Porque quando você é você para ele, então quando você diz assim, faça, ele diz assim, por quê? Aí você diz assim, vai, ele diz assim, não vou. Aí ele diz assim para você, vem, ele diz assim, para que ir? Sabe por quê? Porque o pecado está dentro do homem e a rebeldia tem seguido ele. É o espírito da rebelião. O espírito da rebeldia está no homem, acompanhando ele de geração em geração. E depois que nós conhecemos o sistema do mundo de democracia, piorou. Porque agora eu conheço a Constituição brasileira. Eu tenho o direito de ir e vir. Eu sou livre nesse país. E esse lixo está entrando dentro da igreja. Os rebeldes, os que querem fazer revolução, que querem andar lá de máscara lá na rua, quebrando tudo, são as pessoas que não respeitam a autoridade, que não oram pelas suas autoridades. Olha o que diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, vamos ver se é isso. Não, versículo 2. Mais um, vamos ler ali um. Exorto-vos, pois, antes de tudo,
que façais súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, ou seja, pelas autoridades que estão constituídas nessa terra, e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade. Amém, querido? Sabe o que é isso? Que nós temos que orar pelo governante que está lá, por mais corruptos que sejam, para que eu e você tenhamos uma vida tranquila. Isso também quer dizer que você está inserido num reino, mas você vive num país que tem um Estado democrático de direito, mas isso não quer dizer nada com relação à igreja. Isso quer dizer que você vive num país que você vai viver tranquilo aqui, abençoado aqui nesse lugar, mas a sua vida é regida pelo reino de Deus e por esta palavra que é o seu estatuto, que é a sua regra de conduta e de fé. É o que dirige a sua vida. Amém, queridos? Nós amamos essa nação, claro, vivemos aqui, mas é isso que nos motiva a nossa fé, viver debaixo dessa palavra, orar por esses governantes. E Deus está fazendo uma limpa nessa nação, Deus está limpando esse lixo dessa nação, essa corrupção dessa nação. Deus levantou homens aqui, queridos. Sérgio Moro é um homem de Deus, os procuradores lá são homens de Deus. Deus levantou. Por quê? Porque a igreja começou a fazer orações e súplicas pelos governantes. Eu me lembro quando volta e meia encontro o Ivan sempre lembra disso. Quando foi há uns anos atrás a eleição para presidente, eu abri a palavra em Juízes capítulo 9 aqui e falei sobre os governantes ali, e falei assim: vocês sabem quem vocês vão votar, vocês sabem. E lá Juízes fala assim, que foi chamado a oliveira, mas a oliveira não quis governar. Foi chamado a videira, mas a videira não quis governar. Foi chamado mas não sei quem, mas não quis governar. Foi chamado aquele outro, não, eu não posso. Aí veio quem? O espinheiro. O espinheiro veio governar. Ele falou assim: ah é? Vocês querem que eu governe? Eu vou governar. Mas depois não reclame, porque debaixo das minhas árvores, dos meus ramos, não tem nada, só tem espinho. Queridos, tem 8 anos ou mais que nós estamos sendo governados pelo espinheiro. Então, a gente tem que saber que a gente tem que colocar a pessoa de Deus lá para governar. Por isso que aqui nós não pregamos partido, nós não pregamos nada disso, mas nós pregamos que tem que ser pessoa de Deus para nos governar. Para você ter tranquilidade, que nem diz ali em 1 Timóteo capítulo 2. Orar, agora nós temos que orar muito mais, porque a nação agora que está reagindo, depois de 2 anos de crise, e que a Bíblia diz assim, que a chuva cai sobre justo e sobre injusto, e você também perdeu o seu emprego, porque o que é a chuva cair sobre justo e injusto? É essa imundície que caiu nesse país aí, atrasou essa nação, por causa de tanta roubalheira. Só que você hoje tem essa noção de que você está no reino de Deus. E é isso que Jesus falou: eu fiquei maravilhado com a fé daquele homem. Será que o Senhor Jesus pode dizer que está maravilhado então com a tua fé? Será que nessa semana Ele vai ficar maravilhado? Até a outra semana? Será que Ele vai ficar maravilhado contigo? Com coisas que o Senhor vai te pedir? Eu creio. Vamos ficar em pé então.
coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Tua graça me basta, Senhor. O teu amor se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Levante as suas mãos, presença me sustenta.